Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Sabem que eu agora já não viajo de caravana sem cuidar do meu cabelo porque ninguém me apanha com frises e tudo isso. Então, Ultra Suave da Garnier. Tenho aqui a gama de óleo de abacate e manteiga de karité que é. Acho que vão adorar, principalmente para quem tem, como eu e a minha família, cabelos que precisam de nutrição, de algum cuidado, de brilho. Acho que é uma gama perfeita para vocês. São 5 produtos, aqui só tenho 4, porque já tinha contado no outro episódio que a máscara levei para casa só para experimentar um bocadinho. Este aqui é novo, que é um elixir de caracóis nutridos, portanto podem tentar deixar vir a vocês os vossos caracóis naturais com este elixir. Eu quero muito experimentar, ainda não consegui experimentar. Tem o shampoo, tem o creme de pentear, que é bastante apreciado lá em casa, e tem o amaciador. Portanto, cabelos com frizz, cabelos a precisarem de nutrição, é a gama perfeita. E podem encontrar aqui Ultra Suave da Garnier. Na caravana vem sempre, que não nos falte nada, não é? E vamos já sem demoras arrancar com este episódio. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Tirando a minha, porque é trabalho, Exato. gosto muito de páginas relacionadas com maternidade e humor. A da Maria Inês Mano e da Mãe e Peras, que acho que ela se chama Diana. Sim. Diana Rodrigues. Portanto, gosto muito de espreitar essas Tipo, páginas. descomplicar e rirmos de nós próprias. Sim, quase tipo sátira daquelas situações bastante comuns na maternidade. E a Mãe e Peras faz muitos sketches, sátiras, questões relacionadas com a creche. E, portanto, como me identifico com essa fase. Vou espreitar. Sim, como me identifico com essa fase, Claro. revejo-me e acho graça. Eu acho que já passei a fase, não é? Então Sim. já são novidades. Um cheiro da tua infância. O perfume Angel, que era o perfume que a minha mãe usou toda a minha infância. Então aquele cheirinho à minha mãe, associa esse cheiro à minha mãe, então é maravilhoso. E é um cheiro bom. Sim, sim. Lembro-me de adormecer com ela e ter ali aquele cheirinho, portanto é bom. Tão bom. Sim. O que é que fazes ou para onde é que vais quando precisas de resolver alguma coisa, tomar uma decisão, deixar coisas para trás, avançar? Vou ter com o meu marido. Sim, é assim o Porto Seguro. Apesar Sim. de... Eu também faço isso. Sim, sim. Portanto, onde ele estiver, se estiver com ele, está tudo Está certo. tudo bem, só Sim. conversar um bocadinho e já... Isso. Às vezes só o falar não precisa de responder, mas só aquele olhar de tipo, sim, ok, percebo. Só um Portanto, abracinho, já sim, está bom. também. Um dia para onde não querias voltar? Olha, acho que foi o dia em que recebemos um resultado de rastreio do primeiro trimestre do nosso primeiro filho, positivo para trissomia 21, que depois foi um falso positivo, mas aquele período desde que veio o resultado até que depois veio o resultado final do exame de ADN fetal, porque depois também quis recusar a amniocentese, foi assim, acho que foi assim a fase mais traumática. Sim. Não voltar, é não voltar. Não. Palavra preferida? Matrecer. Portanto, é assim o nome até de um evento presencial que vou fazer e da minha newsletter, e que encontrei este nome para representar aqui o desenvolvimento da mulher e aqui o crescimento da mulher relacionado com a fase da maternidade, porque costumo dizer que aqui a maternidade faz-nos crescer a vários níveis, não só a nível pessoal, muitas vezes profissional também, e foi esse o caso. Licenciada em Direito, ver se está tudo bem, e especializada em Direito do Trabalho e Segurança Social, começou a sua carreira na advocacia e no mundo corporativo, mas depois do nascimento dos filhos percebeu na prática a importância de conhecer e ativar os direitos parentais. Já vou saber como é que percebeste isto, quando é que isto foi assim um momento em que se torna pessoal, não é? Sim, sim. Foi assim que nasceu o seu projeto em direitos parentais, onde ajuda mães, pais e até empresas a garantirem condições mais justas e equilibradas para a parentalidade no trabalho. Hoje junta-se a mim na caravana para falar sobre como podemos conquistar mais tempo para a família sem comprometer a nossa carreira. Bem-vinda a bordo, Marta Esteves. Obrigada. Obrigada. Está tudo certo. Está tudo certo? Está tudo certíssimo. Maravilha. Vamos só à tua infância, ao perfuminho da tua mãe, Angel. Tiveste uma boa infância no Norte? Sim, no Porto, portanto, nascida e criada no Porto, agora também vivo ao lado, mas faz parte da zona do Porto. Sim. Sou a mais velha de 4 irmãos,
dois do meu pai e da minha mãe, e uma meia-irmã, assim, com 26 anos de diferença. Ai. Sim. É quase uma filha. Sim. Tanto que ela com os meus filhos tem quase aquela relação de primos, não é? E não de tia e sobrinhos, sobrinhos. porque brincam E eles juntos. chamam tia? Não, mas Não. eles também não chamam assim tia aos tios, é pelo Exato. nome, por isso, mas aí não associam tanto E foi uma à boa palavra tia. infância? Sim, sim. Muito com os meus avós, Uhum. que eu andei numa escola do outro lado da rua dos meus avós, portanto passava lá muito tempo. Os meus pais trabalhavam bastante, portanto almoçava lá, lanchava lá, Uhum. muitas vezes jantava lá, lembro de às vezes ir tipo a dormir para casa, portanto, sim. E os direitos parentais aí também faziam falta na geração acima, não é? Sim, Porque sim, vivia-se bastante. para trabalhar Sim, que eu lembro completamente. Nem havia quase legislação de horário, era assim uma Não, coisa na mais altura, portanto, vaga. nos anos 80, quando eu nasci, a licença eram 3 meses. E Exato. lembro-me da minha mãe me dizer, ainda vai dizendo, E antes acho que até era um mês, era uhum, assim muito sim, pouco. sim, sim. Aqui as licenças só começaram a surgir nos anos 60, mas assim uma coisa muito, muito precária, não havia subsídios associados da Segurança Uhum. Social, portanto era Era difícil. Mas difícil. lembro-me da minha mãe dizer que me deixou de amamentar aos 3 meses, porque com 3 meses tive que ir trabalhar, Sim, porque a acabou a licença. amamentação estava sempre comprometida Uhum, antigamente, não é? sim. E era normal só, às vezes, até aos 3 meses, até irem trabalhar. Sim, depois também não havia a informação que nós temos hoje, não é? Internet, Instagram, para ver como é que é, por exemplo, possível manter a amamentação exclusiva até aos 6 meses Sim, e mas com o sim. regresso ao trabalho, porque a E licença é está. difícil, Sim, porque tem que sim, se sim. tirar o leite. 3 meses é muito difícil, os bebés ainda estão ali. A Uhum. partir dos 6 meses já se torna um Sim, bocadinho mais. mais fácil. E a lei acabou por acompanhar também esse conhecimento. Sim, mas ainda não está em Hum. vigor aquela alteração. Ai, não. Não. Isso é uma dúvida que me chega muitas vezes, que é se já está em vigor esta alteração dos 6 Uhum. meses. Portanto, foi aprovada no Parlamento, mas agora baixou à Comissão de Especialidade, ou seja, vai aquele grupo de trabalho colocar em versão final, por assim Uhum. dizer, o texto legislativo, e depois ainda tem que ir outra vez à Assembleia da República a ser aprovado. E depois isto ainda também tem que ser, tem que estar previsto no Orçamento do Estado, porque como há um subsídio da Segurança Social, tem que estar previsto aqui nas contas Certo. públicas. Por isso, a correr bem, 2026. 26. A Uhum. correr bem. A correr bem. Eu lembro-me quando houve essa aprovação em setembro no Parlamento, tenho uma amiga que está grávida e que a bebê vai nascer agora em março e que lhe disse: Olha, boa, vais Vai conseguir os ser. 6 meses. Não, entretanto já Não, lhe disse: Olha, não, não. isto está a andar muito devagar, por isso Uhum. provavelmente já não vais ter acesso. Ai, sim. Só para coisa, sempre quiseste ir para direito? Não. Não. E nem foi o primeiro curso onde entrei. Eu ainda andei 1 ano e meio em gestão, mas Sim. depois estava demasiada matemática para os Uhum. meus gostos e acabei por mudar. E foi um apoio dos meus pais, na altura, muito importante, em que me disseram: Ok, não tem mal teres perdido este ano e meio, 2 anos, vais agora para direito, porque depois não faz sentido, estás 40 A anos a vida toda trabalhar num numa sítio que coisa não que não gostas. gostas. Sim. E assim foi. Foste para direito e adoraste? Mais ou Não, menos. também Não, é não. um curso É difícil, não é? chato, é Tem que se pesado. estudar muito. É muito pesado. E Direito do Trabalho também não gostei nada na faculdade, Ai, mas eu não. acho que foi, tenho certeza, que foi do professor que tive. Sim. Porque depois, na pós-graduação, aí já Gostaste? fui por escolha minha, não é? Ou seja, fui fazer aquela pós-graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social por minha escolha. Um Ah, professor pode mudar muita coisa, não verdade, pode? verdade. E depois eu lembro que eu me pegava um bocado com ele nas aulas, por Uhum. isso, pronto. Não foi assim daquelas cadeiras que adorei, porque eu na faculdade, eu saí da faculdade a dizer que queria fazer crime. Ou o direito à família. E depois cheguei Sim. ao estágio e acompanhei 2 casos de direito à família e um caso de direito criminal. Naquela situação era violência doméstica e disse: Não, Não não quero quero isto. fazer crime, não quero fazer direito à família, não tenho arcabouço emocional para isto. Sim. E depois como é que escolheste? Acabou, acabei por não escolher, porque eu fui para uma grande sociedade de advogados e nas grandes Fazes sociedades, tudo? não, é ao Ai, contrário, não? não. Ficas a fazer uma Uma coisinha? área, Uhum. sim. E portanto, nos médios, pequenos escritórios, nos estágios, acabas por fazer praticamente todas as áreas. Nas grandes sociedades, não. Ficas alocado a uma determinada área, Uhum. praticamente. E eu fiquei em Direito do Trabalho. E aí aprendi a gostar. E foi depois de quase a terminar o estágio que então decidi fazer a pós-graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social. E direito de trabalho é um mundo, não é? É, é.
É Às um... vezes, na comunidade jurídica ou dos Uhum. advogados, acham aqui que o direito do trabalho é assim, tipo, parente pobre do direito, mas a verdade é que toca na vida de toda Toda a a gente. gente. Sim, sim. E também aqui esta parte da segurança social, quer sejamos trabalhadores por conta de outrem ou trabalhadores por conta própria, toca-nos a todos. Exatamente. Quase todos pagamos segurança social, menos os advogados. E foi aí a questão que me fez repensar a Eles têm carreira. uma caixa própria, como é que se Sim, diz? sim, Não sei. é a Sim. Caixa de O meu Previdência marido dos também é advogados. advogado. Ah, certo. E, então, como não temos aqui enquadramento com a Segurança Social, também não temos o apoio na parentalidade. E, portanto, Exatamente, é tão por vocês, não é? sim, Em doença, em gravidez, em não sei o quê, não há não há apoio. proteção Não. para os Agora a advogados. Ordem e a SPA já criaram um ou outro apoio através de um seguro, mas não tem nada a ver com aquilo que é a proteção da Uhum. esmagadora maioria dos trabalhadores através da Segurança Social. Então, foi isso que me Foi fez isso. repensar. Sim. E depois, como é que. Acabou por surgir depois do meu primeiro filho nascer, portanto, sempre trabalhei com direito de trabalho, portanto, estes temas sempre fui trabalhando, Uhum. mas como estava em sociedades de advogados, era sempre do lado das empresas, nunca do lado Do do trabalhador. trabalhador. E depois do meu primeiro filho nascer, tive que negociar o tempo de licença que fui ter. Depois consegui negociar uma espécie de horário da amamentação e a equipa onde eu estava foi espetacular, que eu não ficava com processos que fossem tribunais fisicamente distantes, que é para depois não ter que ir para julgamentos Hum. longe, mas dependia sempre aqui, não é, da boa vontade, não era algo instituído. E como sempre soubemos que queríamos ter um segundo filho, pensei em fazer uma transição de carreira e fui aí para o mundo corporativo, para o departamento jurídico de uma multinacional. Mas depois aí também não estava a ser Fal- suficiente ou aquilo que eu pretendia para Falta a parte conseguir, humana. sim, para conseguir Faltam as conciliar pessoas. tudo. É. Porque nas grandes empresas muitas vezes somos vistos como números Uhum. e ali o clique fez-se quando o meu filho mais velho ele fez uma cirurgia daquelas de otorrino, Uhum. nada de Uhum. especial. Sim. E portanto eu precisei de ficar em Mas para casa uma com ele. mãe custa sempre, não é? Custa sempre, sim. E até aí eu ia fazendo com muitas das famílias que nos procuram. Estava em teletrabalho, portanto ele ficava doente e tentava gerir tudo. Uhum. E chegávamos ao fim do dia exaustos. Esperados. Sim, porque sentimos que não estamos a fazer nada direito, não é? Não Uhum. estamos a trabalhar a 100%, não estamos a cuidar do nosso filho A a 100% e 100%, depois sim. fica difícil. E nessa altura, então, que ele foi fazer a cirurgia, ele tinha que estar, não sei se era 10 dias, 15 dias em casa, sem ir à escola, e eu decidi, não, aqui eu vou para baixa. Não foi muito bem visto, ele voltou à escola uma semana, porque depois veio para casa com varicela. Ui, Pronto, e foi complicado. Entretanto, já sim. estava grávida do meu segundo filho e acabei por fazer um acordo Uhum. para sair da empresa e durante a licença do meu segundo filho decidi, não, vou-me dedicar aqui em exclusivo ao meu projeto e ver o que é que dá. E o que é que deu? Está a correr super bem. Ah. Correu muito bem. Portanto, agora estamos a acompanhar famílias com as sessões de direitos parentais, maioritariamente grávidas, para planearmos a licença, porque há muitas questões por falta de vaga na creche, com esta questão da creche feliz, das vagas gratuitas, Uhum. está o caos. E depois também famílias na fase do regresso ao trabalho, ou seja, para conseguirem aqui saber os seus direitos e conseguir conciliar tudo da melhor forma. E já Ou tenho. seja, ah, a família vem com a necessidade e Uhum, tu mostras os vários caminhos ou o exato, caminho é isso. que a pessoa pode fazer para falar com a sua empresa. Exato, Uhum. exatamente. E, por exemplo, a nível de licença, por exemplo, um bebê que nasceu em outubro, a licença vai ali sensivelmente, dependendo, março, abril, mas só tem vaga em setembro do ano seguinte na Sim, isso creche. aconteceu-me. Pois. Ou seja, conseguimos, quase que costumo dizer às famílias que lhes passa as peças do puzzle e ajudamos a construir o Uhum. puzzle, ou seja, que vários tipos de licenças é que pode fazer sentido naquele caso. Depois também, depende, depois há sempre cortes na remuneração, não é? Sim, Portanto, também temos sempre que atender às há necessidade, particularidades não é? de cada família. Depois, se é uma profissão que permite o teletrabalho e se calhar até conseguem ali conjugar com uma ajuda da voz, Uhum. pontualmente e assim, para não ficar tão sobrecarregados.
No fundo é planear todo o regresso Sim, e no fundo a licença e a parte do regresso ao trabalho, exato. essencialmente isso. E o que E é que o que qual é a grande dificuldade? uhum. Há problemas de comunicação, por exemplo, entre as empresas, os trabalhadores, o que é que Sim, muitos problemas de comunicação e aceitação do exercício certo. destes direitos, não só de trabalhadores para managers, chefias, ou seja, a própria entidade empregadora, mas também dos outros colegas. Uhum, Porque, por exemplo, uma mulher que utiliza o horário da amamentação, que é possível durante todo o tempo que durar a amamentação, durante 2, 3, 4 anos, uhum. como há aqui falta de recursos humanos, na esmagadora maioria das empresas, a carga de trabalho mantém-se e muitas vezes estas mulheres estão a trabalhar 6 horas por dia, mas com a carga de 8 horas. Ou então, quando isto não acontece, aquele volume de trabalho é distribuído pelos outros colegas e acabam os colegas por ficar sobrecarregados. E Então, ficam irritados com a outra aquela pessoa. colega, sim, Exato, sim. Quando na verdade é só que uma questão de falta de gestão de recursos humanos por parte da entidade empregadora. Se calhar, também percebo que isto depois tem sempre custos para as empresas, não é? Mas se certo. calhar contratar alguém a part-time para dar resposta àquele volume de trabalho. E por isso que começa-se vê-se já há muito tempo, a procura mais por homens do que por mulheres, principalmente quando estão em idade Hum, de de ter ter filhos, filhos. sim. E depois aquelas perguntas clássicas nas entrevistas de emprego que são ilegais, não são permitidas de: "Tem filhos?" Ou "É casada?" "Já tem filhos?" "Não tem?" "Quando é que pensa ter filhos?" Ou "Se tem filhos, ok. E se eles ficarem doentes, com quem é que os vai deixar?" Isso Isto é não um se clássico. pode perguntar isso Não. porque é invasão de Sim, vida pessoal, não é? é isso, De sim. São privacidade. são questões pessoais da vida privada que nada Uhum, têm que ver com aquela função. certo. Ainda mais ninguém sabe, não é? Porque Sim, quem é que sabe o que é que vem para a frente, não sim, é? sim, sim, Uma sim. pessoa até pode planear, fica com os avós. Imagino que os avós mudam de casa, Sim, 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 não sim. é? Ou que, sei lá, Sim, mas são quantas coisas questões que podem não têm que acontecer ser, colocadas, abordadas. assim, nem em entrevistas de emprego, Já nem aprendemos pronto. uma coisa, hã? Começa logo por aí, começamos logo a perceber, tipo, para onde é que vamos trabalhar com Quando na entrevista de quando na emprego. entrevista. Sim, Também sim, não somos só nós que estamos a ser julgados, é o outro lado sim, também. sim, sim. Mas ainda há muito aquela ideia, não é, que e falamos disto em direito do trabalho, Uhum, que a relação laboral não é uma relação igualitária, não estão as 2 partes ao mesmo nível, por assim dizer, não é? Aqui a entidade empregadora tem sempre está também, num patamar superior, porque tem sim, aqui um outro tipo de poder. E também a claro. conjuntura atual não está fácil e, portanto, também as famílias querem ter os seus Trabalhar, rendimentos ao claro, final do mês, claro. sim. E como é que tu descobriste que isso era uma necessidade para além de ti? Como é que Uhum. percebeste que a tua vida poderia passar por aqui? Olha, Começaste a ver muitas coisas destas a acontecer? não, na verdade, olha, surgiu assim de uma forma que eu não estava a contar. Foi assim Uhum. muito espontâneo, porque foi na altura do confinamento, do Covid. Uhum. Eu tinha sido mãe há pouco tempo e na minha página de Instagram ia partilhando daquilo que chamava os desencantos da maternidade. Mas depois, quando as pessoas percebiam que eu era advogada e de direito do trabalho, não sei se recorda, naquela altura do Covid, era só legislação Sim, nova todos os dias, certo. principalmente relacionada com a Com parte das pais. famílias, sim, Uhum. porque as escolas estavam fechadas, depois havia pais que não podiam Pois, isto ficar em deve ter sido o teletrabalho. boom. Sim. E portanto, as pessoas começavam a questionar: "Ok, esta notícia que saiu hoje sobre o apoio Uhum. à família, o que é que se passa?" E às tantas comecei a perceber comecei a fazer posts sobre isso, não com um objetivo, Comercial. sim, Uhum. mas era só para não estar a repetir a mesma coisa várias vezes. Claro. E depois, as pessoas acabam por fazer outro tipo de questões, já que eram para âmbito de consulta jurídica, e dizia: Ok, essa questão não dá para estar a responder por mensagem de Instagram, tinha que ser no âmbito de uma consulta jurídica." E eram as pessoas que questionavam: Ok, mas dá as consultas? E surgiu E assim. criaram a tua atual profissão, as Sim, pessoas. foi isso. Não Que fui eu giro. que a criei, por isso é que eu digo que surgiu assim de uma forma muito orgânica e sem estar a contar, sem ser intencional. Uhum. Claro que depois, à medida que foi crescendo, isto passou a ter que ser visto como um negócio e fazer as coisas de forma intencional. E cresceu ao ponto de agora já ter outras 2 advogadas a trabalhar comigo. Sim. Portanto, sim, porque também vejo cada vez mais, depois eu passo a palavra e, para além disso, tenho ideia que esta geração que está agora a ter filhos está mais desperta e mais consciente para estas questões E de tempo em família e de tempo de certo, porque eles qualidade. conseguem dividir muito bem a Uhum, vida, muito é, mais do que se fez, não é? Já uhum, não vivem para trabalhar, é isso. não Não é? vivem para Trabalham trabalhar. para viver É isso, e não vivem para trabalhar. exatamente.
Que grandes dúvidas é que Uhum. vão ter contigo? Principalmente aqui, quase que para desmistificar muitos mitos que circulam. Certo. Sim, Fala-se muito, também há muita falsa informação, não sim, é? sim, imenso. E depois é o diz que diz, a irmã que foi mãe há 4 anos e fez assim, a prima, a amiga, Uhum. e depois as situações são diferentes, não é? Mas agora surge muito a questão da licença dos 6 meses, se já Certo. está em vigor. Ainda não está, e depois também a questão de, ok, quando entrar em vigor e eu ainda estiver de licença, Uhum. eu consigo mudar? Não sabemos. Só a tal redação final do texto legislativo é que nos vai Certo. dizer que aplicabilidade é que vai ter às licenças que já estão em vigor. Depois, muitas dúvidas relacionadas com o horário da amamentação. Uhum. Há muita ideia que o horário da amamentação é automático no primeiro ano de vida, porque isto está relacionado com a questão de quer haja amamentação, quer não haja. As mulheres e os pais também, no caso do horário de aleitamento, quando não há amamentação, têm direito a esta dispensa de 2 horas de trabalho por dia. Então, como é para todos, por assim dizer, tem muita ideia que é automático e não é. Tem que haver uma comunicação escrita à entidade empregadora, com antecedência, antes da data do regresso ao trabalho. Depois Há muita coisa, não é? imensa. Muita coisa. Também do horário da amamentação, se tem que ser mensal, a declaração médica, Uhum. porque a partir do. Portanto, o horário de aleitamento existe até aos 12 meses e pode ser Certo. gozado ou pela mãe ou pelo pai ou Uhum. dividido pelos dois. O horário da amamentação só pode gozar a mãe e é durante todo o tempo que durar a amamentação, mas depois do bebê ter 1 ano é preciso uma declaração médica. E não diz nada na lei sobre de quanto em quanto tempo é que tem Uhum. que ser entregue essa declaração médica. A esmagadora maioria das empresas pede mensalmente. Mas isto também é uma forma que as empresas muitas vezes utilizam para pressionar a trabalhadora. A partir dos 2, 3 anos, passar a pedir atestados quinzenais, o que é uma loucura, não Certo. faz qualquer sentido. Hum, por outro lado, há outras Uhum. empresas que já andam a aceitar atestados trimestrais, portanto já dá Uhum. aqui uma folga na burocracia. Mas e tu só fazes tipo essa fase mais inicial, ou por exemplo, cuidadores? Estamos, Pais que são sim, sim, cuidadores sim, ou está a que começar cuidam a de alguém surgir. da Uhum. família, não é? Que também já há muita gente Sim, até falamos agora que estamos um bocadinho na geração sanduíche, não é? baixas, não é? Sim, Baixas, sim, sim. tudo isso Qualquer tema, cabe sim. nesse, pronto, no teu, na tua Na área minha de área, sim, sim. Nós tratamos de qualquer área relacionada com o direito do direito de trabalho, trabalho e a ainda que, família. sim, ainda que na página de Instagram estejamos aqui mais direcionados para esta parte de direitos parentais, licenças e Uhum. fase de regresso ao trabalho. Mas fazemos consultas de qualquer área dentro do direito do trabalho e vamos também agora começar Porque nós aqui a estamos fazer direito da naquela família. geração Aham. em que somos mães de ainda dependentes Uhum. e temos às vezes pais que precisam Sim, sim, sim. de nós, não Chamada é? Que geração são sanduíche, sanduíches, não não é? é? Que cuidam dos pais e E dos tu tens, filhos. também vês isso já acontecer. Sim, já começamos a E apanhar também casos a lei desses. também protege. Sim, agora houve uma alteração em 2023, aqui maior proteção do cuidador informal, que quase que em algumas tem diferenças, mas há aqui regimes equiparáveis à parte da parentalidade, o horário flexível, teletrabalho, aqui algumas faltas e licenças, portanto quase começa a ser equiparado, lá está. Porque a lei laboral também vai Uhum. aqui acompanhando as alterações da sociedade e Certo. para dar resposta. Alguma coisa assim muito óbvia que Aham. os pais não sabem que têm direito e têm? Várias, várias, Várias. várias. Esta questão do horário da amamentação, que não é um pedido, é uma comunicação, ou seja, muitas famílias acham que a entidade empregadora tem que aceitar não só a questão do horário da amamentação, mas as licenças. A esmagadora maioria das licenças é uma comunicação, portanto, não temos que esperar a aceitação por parte da nossa entidade empregadora. O teletrabalho, agora também, depois, o teletrabalho já existia na lei, antes do Covid, Sim. mas não estava normalizado. Era quase assim de uma fatia muito restrita da sociedade trabalhadora. E eu, ao menos, costumo dizer que foi uma das poucas coisas boas do Covid, que foi aqui mostrar que o Hum. teletrabalho era possível e que as pessoas conseguiam ser tão ou mais produtivas em teletrabalho. Mas é possível uma pessoa pedir teletrabalho? Não é pedir, é comunicar. Comunicar? Sim, 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 sim. É aqui uma ideia. E depois as empresas o que é que dizem? Ou seja, depois do desconfinamento, as próprias empresas, as grandes empresas, criaram regulamentos internos de teletrabalho, de trabalho híbrido, em que definem que para cada função qual é o número de vezes que é necessário ir à empresa, Uhum. 2, 3. E depois vêm alegar aqui aos trabalhadores que não.
a tua função não é compatível com o teletrabalho de acordo com o regulamento interno da empresa. Mas aquilo que a lei diz é que quem tem filhos até aos 3 anos, ou independentemente da idade, se for um filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, tem direito ao teletrabalho. Lá está, desde que as funções sejam compatíveis e a empresa disponha de meios para o efeito. Mas aquilo que vemos é as entidades empregadoras dizerem não, a função não é compatível, tens que vir uma vez por semana ao escritório, 2 vezes por semana, mas funções que na altura do Covid, na altura de teletrabalho obrigatório, estavam 100% remotas. Portanto, se na altura do Covid estavam 100% remotas e era Agora 100% também dá. compatível, e a pessoa está a fazer exatamente a mesma coisa que fazia há 5 anos, então não há porque ser incompatível, para além de que um regulamento interno de uma empresa nunca se pode sobrepor à lei. Então as Sim. pessoas podem lá dizer, tipo, eu quero X Sim, dias de teletrabalho. sim, X dias ou 100% remotos, por exemplo, desde que as funções sejam compatíveis, Claro. aquelas situações, por exemplo, famílias que não têm creche e não podem pôr uma licença sem vencimento porque não podem ficar sem salário ao final do mês. Podem tentar gerir, não é? O Mas bebê e em casa e depois com o teletrabalho. o medo é as represálias, não é? Sim, sim. Isso Esse depois é é o grande. todo um outro mundo, sim. Uhum. Há ainda bastante aqui Tu, à parte das mães. tu chegas a falar com a empresa? Ou... Sim, sim, sim. Porque há pessoas que, por exemplo, eu Uhum. odiava falar com os meus chefes Sim, sim. e contrapor, Aham, e, não é? Eu sim. odiava. Há pessoas que não têm feito para isso, eu não Uhum, tenho, não é? sim. Às vezes é bom, se calhar, uma pessoa que Fora. fale Sim. abertamente Uhum. e com conhecimento Sim, disso, não, faça não. quase uma mediação, não é? Sim, exatamente. E fazemos esse trabalho exatamente quando o tema está a ficar quente, Está não é? quente. Sim, Pipocas. sim. Aí sim, e até porque inicialmente nós também preparamos aqui as comunicações para as famílias que acompanhamos. Mas inicialmente nós preparamos as comunicações e elas assinam e enviam para a empresa, porque se é só um pedido, uma comunicação, se vai um papel timbrado de advogado, a empresa acha sempre que já está o caldo entornado e já é situação de litígio. Exato. Mas as entidades empregadoras percebem que não foi o trabalhador a escrever aquilo, não é? Porque ainda se tem sempre essa ideia de quando o advogado entra, não sei o quê, É já é porque tipo um drama. quase Mas para às irmos para vezes tribunal. é Sim, como não. tipo, é como nos casais, na Uhum. mediação, por exemplo, é bom às Sim, vezes, sim, não é? sim, sim. Porque vai ali resolver coisas Uhum. que se calhar evitam muitos problemas, não Sim, é? sim, sim, sim. E é sempre mal visto o advogado, mas Sim. não é. Não. Começa a estar, as famílias procuram cada vez mais esta solução de advocacia preventiva, Exato. mas a esmagadora maioria das pessoas ainda olha, se está um advogado envolvido, é porque já estamos quase com um processo em tribunal, ou deve estar a preparar um processo em tribunal contra a Exato. empresa, quase Isso é por certeza. causa dos filmes, não é? E ainda para mais, os nossos tribunais não são tão aliciantes como os das séries dos Estados Unidos. Tem o júri, mais não sei Sim, o quê. e aquelas alegações todas Exato. maravilhosas. Não... Guilty, not guilty. Mas depois, quando uma entidade empregadora lá está, responde a dizer que não é possível o teletrabalho, aí já entramos nós, quer com comunicações escritas, quer e com reuniões com a empresa, para mostrar por A mais B, quer a nível de factos, quer a nível de direito, porque é que aquela trabalhadora tem aquele direito. Sim. E como é que a empresa te recebe? Depende da empresa. Exato, depende também já da abertura, Depende. não é? Sim, sim. Porque também, E depois depende se é o advogado da empresa, se é o departamento de recursos humanos depois ou o muda sócio-gerente. Isto muda, o cenário. sim, completamente. Hum, ainda há um longo caminho Uhum. para proteger os pais, a parentalidade perante a lei, não é? Uhum. E nas empresas e, por exemplo, é sempre mal visto a mãe que fica em casa com o filho Uhum. e Está sempre a faltar, o filho está está sempre sempre a doente, faltar, está não sempre a vou contratar faltar. porque vai estar sempre a faltar. Como se aquela mãe quisesse que o filho estivesse doente. Exato. E como se aquele filho não fosse tratar da segurança social das pessoas que estão agora no ativo. Exatamente, Que costumo isso é dizer isso muitas vezes. Que isso é Os que, nossos filhos tipo, hoje são os contribuintes da manhã e quem vai Exato. pagar a reforma às nossas entidades empregadoras de agora. Porque as pessoas pensam, eu estou a descontar para a minha reforma. Não. Não. É para as que estamos a pagar agora. Os nossos filhos é que vão descontar para as que trabalham agora, Sim, não é? sim, exatamente. E também costumo dizer que todos somos filhos de alguém, não é? Uhum. Todos já fomos aquele bebê
que precisou de mais tempo e presença em família com os pais. E eu agora estava a pensar quando tu disseste pais de miúdos com problemas oncológicos, eu só de pensar que eles têm que trabalhar Sim, sim, sim. nessa altura, Como é como é que é há possível? cabeça Como para é ir que para há o local de trabalho? que eu acho que já não fazia mais nada, não é? Sim, sim. Não sei como, não comia. Não. E Aham. depois ainda mais é um extra que tem que se pagar os tratamentos e Sim, tudo isso, sim, não é? sim. E depois acho que não é só os tratamentos, há também a alimentação tem que ser muito mais cuidada a nível de limpeza da casa. As Acho que tem tudo. distâncias, Sim, porque não depois é? ficam imunossuprimidos Sim, e, depois portanto, as não é só os viagens, não é? tratamentos. Sim, sim. E depois, para essas famílias, há uma licença para, lá está, para não, mas é paga a 65%, quando na verdade devia ser paga a 100%, porque Ou é uma fase, 200. sim, porque é uma fase que há muito mais gastos. Portanto, ainda há Certo. aqui, a comparar com outros países, estamos bem, a nível Eu de queria te proteção. perguntar isso, sim. Uhum. Como é que tu vês, tipo, claro que se fomos, tipo, sei lá, para Holandas, Dinamarcas, não sei o Uhum. quê, estamos mal. Sim, por exemplo, ainda a vir para cá estava a ver um vídeo que me enviaram com informações sobre a licença na Suécia, A Suécia. que é de 390 dias, pagos a 80% e depois mais 90 dias com quebra de rendimento. Eu sei que há uns que quase que elas são pagas para estar em casa com os Sim, filhos. sim, sim, sim. Não é? Há países, os países nórdicos têm Nórdicos. licenças de 1 ano e meio, 2 anos. Depois, por outro lado, temos os Estados Unidos, que não há licença de Não há. maternidade. Voltámos para trás outra vez, não Uhum. é? Portanto, nós nem estamos assim, a nível legislativo, não estamos mal. Agora, a nível de sociedade, aí sim tem que haver um grande caminho a ser feito. Como assim? A nível de mentalidade, lá está, de não olhar para aquela mãe que faltou porque o filho está doente, como está sempre a faltar. Certo. Como se ela quisesse dar aquelas faltas por o filho estar doente. Ou a mãe que utiliza o teletrabalho porque não tem vaga na creche. Não, ela quer é ficar em casa com o filho, não É a deve estar nada a cultura. trabalhar. Isso é a cultura é que tem que mudar, não Uhum, é? uhum. Ou então as questões de, lá está, com os próprios Com colegas, os colegas de sim, olharem para do o lado. horário da amamentação ou dos horários Mas o flexíveis. filho vai-lhe pagar a reforma, o Portanto, colega. pensem, Pensa em pensem bem. colega. Ou então, por exemplo, os horários flexíveis, que é muito utilizado, por exemplo, por quem trabalha por turnos, principalmente aqui, Ainda muitos somos muito profissionais de agarrados saúde. ao horário das 9 às 6, não é? Já está a mudar, Sim, mas somos sim. muito agarrados. O tens que. E depois pode estar Sim. lá no Facebook. Sim, sim, Mas. sim. Ai, mas às 9, porque ainda mas é muito, e eu acho que é esse o problema do teletrabalho, é que ainda é visto muito por parte das empresas o longe da vista, o longe do coração. sim, E sim, portanto, sim. se a entidade Sei lá se empregadora ele não está a está a ver, trabalhar. exato, e eu acho que essa Mas o parte, trabalho consegue-se. Basta criar ferramentas para controlar o trabalho das pessoas, não é? Controlar se está a ser feito ou não. sim, Não é? mas lá está. Se Há calhar meios. passarmos de uma cultura das 9 às 5, de estar no escritório das 9 às 5, para uma cultura de resultado. O que me Exato, está interessa, feito. sim. Está feito, Por sei lá, exemplo, quero lá saber se ela trabalha à é meia-noite, isso. não Se é? tanto me faz se o trabalho é feito, se é para entregar amanhã, tanto me faz se ela fez hoje de manhã ou hoje à tarde. Desde que apareça feito, Mas as gerações a seguir já vão estar completamente noutra. Eles conseguem acredito estar que a sim. viajar e a Eu trabalhar ao também. mesmo Sim, tempo sim, sim. não é? E vêm da noite e fazem, entregam trabalhos. Sim, mas há aqui muitas coisas a mudar. E, por exemplo, aquilo que estava a falar do horário flexível, os profissionais de saúde que trabalham por turnos e com folgas rotativas, muitas vezes quase que nem veem os filhos, ou se trabalham os dois por turnos, fazem turnos no hospital e depois em casa, porque é quase que trocar entre mãe e pai para ficarem com os filhos. E quando optam por fazer um pedido, aí sim é um pedido, de horário flexível para fixar o turno, por exemplo, ficar sempre com o turno da manhã ou da tarde, de segunda a sexta-feira, são muitas vezes crucificados pelos colegas. Sim. Sim. É porque é engraçado, por exemplo, esses pais de turnos Uhum. têm que trocar turnos, ou seja, se vai arrebentar com a família porque eles não se vão ver. Não, sim, 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 sim. Quer dizer, para Não faz salvar qualquer o filho sentido. ou os filhos, Sim. o casal vai Sim, vai ou seja, viver distante. fazem turnos em casa e no hospital, portanto isto não faz sentido. Sim. Porque a família não é só os filhos, não é? É também É o todos, casal. claro. E é muito importante na Uhum. sociedade, não é? Sim. Esse bem-estar familiar Uhum. é Depois vai ter repercussões nos filhos. em tudo, Sim. não é? Saúde mental, tudo isso. Uhum. Então há sempre dúvidas a surgir, até porque a lei também muda muito, não é? Sim, isso é Há sempre. uma questão na legislação em Portugal e que está sempre a mudar, sempre a alterar. Cada Sim. governo que vem altera qualquer coisinha. Sim. E às vezes anda para a frente, depois voltam atrás, depois. Sim. E como é que um profissional
Tem que estar sempre a estudar, não é? Sim, sim. Nós no direito, como em outras profissões, temos que estar sempre atualizados e sempre a estudar, porque a lei está sempre a mudar. Uhum. E se para vocês é difícil, imagino para uma pessoa comum, não é? Sim, É por aí. porque é isso que as famílias que nos chegam que nos dizem, eu até andei a procurar na internet, fui ler o site da Segurança Social, mas o próprio site da Segurança É que Social tem são lá uns difíceis documentos, e que é sim, difícil uma tem lá pessoa. uns guias práticos, alguns têm erros, outros estão em linguagem bastante técnica e, portanto, não acessível ao cidadão comum. Certo. Se até Aquilo nós é no preciso direito, uma investigação profunda, um sim, curso. sim. Se até nós no direito, não é? A lei é geral, abstrata, portanto é assim bastante ampla, dá até muitas vezes aso a interpretações diferentes entre os profissionais de direito. Dentro da nossa equipa há uma norma aqui relacionada com a parentalidade que temos interpretações diferentes, portanto, quanto mais, né? Quem não é da área, portanto, Sim. é difícil. E então, a primeira coisa que devíamos mudar é cultural mesmo. Também, sim, É a a nível nossa de forma mentalidade. E às vezes a todos nós, não é, contribuímos para isso, ou então pelo menos não desfazemos isso, essas ideias de que aquela agora está sempre em casa com o filho, Sim, e o sim. filho está sempre doente, e se calhar temos todas, não é, mães, pais, temos todos que desmistificar um bocadinho isso e Sim, dizer, ainda há muito aquela ideia do porque é que não deixas com os avós? certo, Mas os filhos não são dos avós, não é? São dos exato, pais. é uma São responsabilidade. responsabilidade dos pais, sim. Portanto, acho que é aqui uma questão cultural. Acho que vai demorar um bocadinho. Mas aqui, com mais literacia jurídica nesta área e as pessoas perceberem que não é um favor da empresa, são direitos que estão na lei e, portanto, são só exercer os seus direitos como um cidadão, um trabalhador. É que eu estava aqui a pensar, desculpa interromper, Sim, diz, é só para não me não, eu esquecer estava só, disto. né, as pessoas mudando, as próprias pessoas também mudando a mentalidade, ok, não estou, a minha entidade empregadora não me está a fazer nenhum favor, isto é um direito que está na lei, é um direito meu, Claro. ponto final. E quanto mais famílias exercerem os seus direitos, mais se normaliza. E sei que às vezes é difícil quando somos o primeiro daquela empresa ou daquela equipa a avançar com um determinado direito. Eu às vezes costumo comparar com as saídas à noite do filho mais velho dos irmãos. Eu, como sou filha mais velha, tive mais dificuldade a sair à noite do que os meus irmãos, porque tive que desbravar esse caminho com os meus pais. E é igual, né? O primeiro daquela equipa, daquela empresa, se calhar vai ter mais atritos no E caminho, depois mas também pelo há menos está a abrir empresas aulas para mais quem vem a tranquilas seguir. que outras para se fazer isso, não é? Há outras que uma pessoa nem ousa pedir, nem ousa falar disso. Mas, pelo menos, há cada vez mais empresas, são poucas ainda, mas há uma realidade, empresas que dão benefícios relacionados com a parentalidade. Tempo a mais de licença pago pela empresa, portanto, já começa a haver. Já me ia esquecer, estás a ver? Por isso é que eu às vezes interrompo, porque a minha cabeça é mesmo má. Eu acho que está tudo. Eu sei que não somos os piores, mas se eu agora fosse pensar, se não tivesse 3 filhos, tinha muito medo, porque tudo parece que está a ser difícil. É o preço da habitação, não é? As creches, é o trabalho. Está-se a tornar um bocadinho difícil as pessoas terem filhos, sendo que eles são muito importantes para uma sociedade, e por isso não é? que se adia cada vez mais Adia-se cada vez mais, maternidade. cada vez são menos, não é? E qualquer dia não há portugueses. Sim. Que o meu marido está sempre a dizer que é um povo em extinção. Já não me lembro qual é que era o número, mas era tipo a média de filhos por casal é 1 ponto qualquer coisa e acho que não chegava a 1,5. Sim. Lá está, para depois haver o pagamento das nossas reformas daqui a uns anos. Sendo que os pais são 2. Pelo menos 2 reformas deviam pagar, no mínimo. Não é? Temos que criar aqui os contribuintes da manhã. Exato. E é essa mentalidade que temos que trocar um bocadinho, não é? Pensar, tipo, bora lá, vamos fazer pelo nosso país, vamos beneficiar as crianças que já estão já são uma raridade. E hoje é aquela colega que está a usar o horário da amamentação e pediu um turno fixo, amanhã é outra, amanhã sou eu. Isto não dura para sempre, não é? Até pode ser uma pessoa que não tem filhos e que fica doente e nós também estamos a ajudar, não é? Portanto, isso também nunca é falado, não é? E não é cobrado. Tipo, ok, não tens filhos, mas estás de baixa. Sim. Certo? Mas aí como
como é uma doença, não é? As pessoas já têm aqui algum pudor. Sim. Mas quer dizer, mas somos todos uma sociedade e Sim. todos temos que contribuir para nós, não é? Uhum. Ou estou a dizer alguma coisa errada? Não, Acho que é. certíssimo, sim. Pronto, e agora já tens 2 advogadas na tua empresa? Não sei se os advogados têm empresa. Equipa, sim. Equipa. Sim. Não é bem? Os advogados têm sempre umas coisas diferentes, não é? Sim. Gostamos sempre de ser diferentes dos Exato. outros. Porque realmente cresceu muito Uhum. esta vontade de saber e de lutarmos pelos nossos direitos. Uhum. Acho que também tem a Também ver... houve muitos abusos, se calhar. Sim. Há empresas ainda que abusam bastante. Acompanhamos algumas situações de assédio também no local de trabalho, assédio moral, Certo. daqui quase que perseguições também entra psicológicas. Sim, Pois. porque lá está, porque usa o horário da amamentação depois dos 2 anos ou depois dos 3 anos, Claro. e vem aqui a questão Essas são muito dos atestados. difíceis de provar, não Sim, é? é A o- parte é o moral problema. é a grande drama Sim, no direito, não é? sim. Porque a prova é difícil de difícil. fazer. Às vezes não há testemunhas. Sim, É porque uma depois... palavra contra a outra. porque depois estas questões e as frases que são ditas, não é? Aqui a humilhação nunca está por escrito. Ou seja, é sempre ou por Certo. chamada telefónica, ou chamam a trabalhadora para ir a uma reunião à empresa e é ali, portanto, na sala de reuniões que está o Sim. manager e se calhar E o dos RH e depois, ninguém ouve. e depois negam. Sim. Por isso aquilo normalmente que eu costumo aconselhar é que quando essas situações acontecem, E não se pode apontarem. gravar, pois não. Não. É proibido, não é? Uhum. Portanto, é mesmo isso é tão aqui... chato não poder gravar, porque mas noutros países pode-se, ou é sempre uma prova ilegal. Aqui na Por exemplo, Europa... filmar ou gravar a voz e não sei o que não se pode. Cá não. Não serve como prova Não. e até pode ser um É prova crime. ilícita. Sim. Ai, que Portanto, horror. não gravem, ou se gravarem não digam a ninguém e depois não mostrem. Exato. Mostrem ao advogado e o advogado vai dizer, não podemos usar essa prova. Sim, Mas aquilo se que calhar aconselho é ajuda em escrever alguma coisa. tudo. Sim, é o escrever tudo. Ou seja, para depois, quando chegarmos ao tribunal, quando chegarmos à via judicial e aquela trabalhadora for prestar declarações, ter ali a informação Estar toda muito consciente fresca, e não é? fresca. E o juiz conseguir perceber, pois isso é também trabalho difícil para o juiz, tentar aqui perceber o que é verdade e o que é que não é só Certo. pelas declarações. Mas quando apontamos e depois vamos reler, não é? O que é que foi dito, por exemplo, no dia X, a hora Y, o António disse isto na sala de reuniões da tem ali empresa. o historial todo. Sim, aquilo fica fresco, não é? Ao relermos antes da audiência de julgamento, aquilo fica fresco e depois o próprio juiz consegue perceber a veracidade dos factos. Certo. Sim. Fogo. É difícil. Sim. E há pessoas que devem estar em lutas, não é? Que tanto de não conseguirem falar com a empresa como Sim. de não conseguirem mudar a empresa. Sim, também. E depois é aquela questão, não é? As famílias precisam do salário ao final do mês e, portanto, estas situações muitas vezes arrastam-se e muitas vezes terminam com acordos de saída. E aí é que eu digo, ok, és uma trabalhadora a amamentar, portanto, ainda é mais difícil, e estás efetiva, portanto, ainda é mais difícil para a empresa mandar-te embora. É a empresa que te quer mandar embora, então vamos negociar isto de forma que seja justo para ti. E negociamos indenizações altas, sempre com acesso ao subsídio de desemprego, por exemplo. Adorei ter-te cá. Eu não sei que conselhos darias a uma pessoa que está a passar por um problema assim. Com a entidade empregadora, procurar um advogado, sempre para conseguir estar corretamente informada dos seus direitos e também ter aqui a percepção que não está a fazer nada de errado, porque às vezes as famílias ficam com essa sensação. Acaba a culpar-se, não é? Sim, De achar que está a se pedir calhar estou a alguma coisa. abusar, Sim. Mas a lei é a lei. sim, e está claro como água os direitos que temos para ter Exato. mais tempo com os filhos. Como é que as pessoas te podem seguir? Podem falar contigo? Como é Sim. que... Através do Instagram, Marta Esteves, ou do site martaesteves.pt. Pronto, fica tudo. E tu costumas responder a mensagens de Instagram e tudo? Sim. Também tenho a Juliana na minha equipa que me ajuda com essa parte administrativa, porque eu também já não conseguia chegar a todo lado. Sim, mas E sim. temos que pôr os nossos esforços onde somos realmente boas, porque senão dispersa a nossa energia, não é? Sim. Depois estamos também em modo multitasking e acabamos por não fazer nada a 100%, portanto também é importante aí saber delegar. Olha, acho que faz um trabalho espetacular. Obrigada. Acho que podes realmente resolver muitas situações que à partida até podem parecer mais complicadas do que são, ou se resolvem de outra forma. Sim. E não Às é vezes mais basta leve. mudar a perspectiva. Sim. Sim. E eu gosto muito de leveza, portanto. E pronto, e se não for a bem, olha,
É de outra maneira qualquer que tu Sim. também ajudarás. Mas se for com leveza, Sim. e às vezes as mães também tão frágeis e tão cansadas e não é? Porque depois também, isto também é aqui uma parte que temos que saber trabalhar, nós e a minha equipa, que é que temos a esmagadora maioria das famílias que nos cheguem. Mulheres grávidas, ou em pós-parto imediato, ou Sim, nas vésperas de regressar ao trabalho. temos as hormonas todas aos saltos. Sim, sim. Sabes o que é que me aconteceu Hum. quando no meu segundo filho? Vê-me como é que está a minha Aham. cabeça. Ele era muito agarrado a mim. Uhum. Era muito, eu prolongava sempre o mais que podia estar com ele, Uhum. dava de mamar e tudo. Mas ele era realmente, dizem que os rapazes são, e é real, ele era mais agarrado a mim do que Eu não podia tenho a estar experiência da da menina, mas menina. tenho 2 rapazes que Era sim, são muito é mãe, mãe, agarradinho. mãe, mãe. Era muito agarradinho, nem o meu marido, tipo assim, ele, pronto, a mãe era mãe, pronto. Uhum. Agora não, claro, já tem 14 anos e é tudo igual, mas pronto, era físico, Uhum. mamava, aquelas coisas, não é? E eu agarradinha a ele, pronto, aquelas coisas. E então, como não tinha a creche, só Uhum. tinha em setembro, e eu voltei ao trabalho, imagina, em julho, Uhum. a minha sogra ofereceu-se para ficar com ele, julho, agosto, setembro, até ele poder entrar na creche. Uhum. E então eu ia só deixá-lo à casa da minha sogra e saía a correr para o trabalho. Uhum. Só que entretanto, estacionei à frente do portão do prédio, Uhum. porque ia só entregá-lo, tipo, subia, descia, não havia lugar, subia, descia. Ahm, Só que aconteceu lá qualquer coisa, não é? Uhum. Que ainda me estava a despedir, estive a conversar, a dizer isto, não sei o quê. Esqueci-me que o meu carro estava ali a tapar um portão. Quando cheguei, era a buzina delas, já tinham chamado o reboque para o meu carro. Uhum. Eu esqueci-me, tipo, o meu filho veio assim. Eu Uhum. acho que aquilo foi mesmo hormonal. Eu estava num Sim. dia primeiro dia que ia deixar o meu filho Uhum. e estava completamente, Sim. sabes? É um dia difícil É um quando dia. deixamos de estar, seja A minha quando filha também foi a mais velha, Aham. mas eu lembro que pronto, que aconteceu isto, porque Sim. assim, onde é que eu estava com a cabeça? Não estava ali, Aham. estava com ele. Mas o primeiro dia de regresso ao trabalho é sempre difícil, mesmo que seja, por exemplo, numa licença em que o pai fica 30 dias no final e o bebé vai ficar com o pai, mas nós Há mães aqui sentimos, há não um interessa cordão, com quem é que ele vai sim, ficar, não vai ficar comigo. comigo. Há um Sim. cordão umbilical Uhum. invisível Uhum. que ainda dura algum tempo e para Sim. algumas mães dura muito, para outras dura um bocadinho menos, Uhum. mas há, não é? Sim. E o chamado mum brain é real, isto da questão Pô, da memória. Eu às vezes costumo dizer: eu não sei onde é que eu perdi a memória, se alguém encontrar que me esta do carro, devolva." eu juro-te que eu nem me lembrei do meu carro. Eu Uhum. estacionei, Sim. tapei o portão da garagem de toda a gente, ninguém pôde ir trabalhar. Se calhar à hora de À saída hora para de o trabalho. saída, quando que eu ia, não é? Também. E de repente, quando desci, aquilo estava ao fim do mundo e eu que nem me lembrava que tinha deixado Sim, ali o carro. acontece. Imagina. Sim. Olha, adorei ter-te cá Obrigada. e muito obrigada pelo trabalho que fazes. Acho que é espetacular e acho que estás, pronto, uma grande ajuda. E tudo Obrigada, isso. Rita. Obrigada. Beijinho grande, boa semana. É o que vivemos desta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor.